Na mitologia sombria de Hollywood, a noite de 4 de agosto de 1962 é o santo graal dos conspiracionistas. Há décadas, o mundo debate quem estava na linha telefônica com Marilyn Monroe em seus momentos finais. Dizem que foi Robert Kennedy, tentando abafar um caso amoroso que poderia destruir uma presidência. Dizem que foi um chefe da máfia, cobrando uma dívida de alma. Dizem que foi seu psiquiatra em uma tentativa desesperada de salvá-la de seus próprios demônios químicos. Mas entre os sussurros nos corredores dos estúdios e as anotações apagadas dos relatórios policiais, existe uma versão da história que raramente é contada, porque não envolve política, nem crime, nem escândalo. Envolve apenas dois amigos quebrados em uma cidade feita de vidro. Marilyn Monroe, a mulher mais desejada e mais solitária do planeta, não estava procurando um salvador político ou um amante naquela noite. Ela estava procurando a única coisa que o dinheiro e a fama lhe negaram sistematicamente: um momento de verdade. Ela discou o número de um homem que, assim como ela, usava uma máscara para sobreviver. Ela ligou para Dean Martin, e o que ela disse a ele, com a voz arrastada pelos barbitúricos e pelo peso de uma tristeza infinita, não foi um pedido de socorro convencional. Foi um pedido tão cru, tão arrepiante e tão devastadoramente humano que assombrou o King of Cool pelo resto de seus dias, fazendo com que ele, o homem que ria de tudo, jamais fizesse uma piada sobre a morte de Norma Jean. Para entender por que Marilyn ligaria para Dean Martin no precipício da morte, é preciso ignorar a imagem brilhante das revistas e olhar para a bagunça dos bastidores de 1962. Ambos estavam filmando Something's Got to Give. O filme deveria ser uma comédia leve, mas era um desastre. Marilyn estava caindo aos pedaços. Ela aparecia no set dopada, ou não aparecia. Ela estava aterrorizada, paranoica, sentindo que estava sendo usada por todos os homens poderosos da América. E ela estava certa. A 20th Century Fox, cansada de seus atrasos e movida pela crueldade corporativa, a demitiu. Eles a processaram. Eles tentaram destruí-la publicamente. Foi nesse momento que Dean Martin mostrou quem ele realmente era. O estúdio queria substituir Marilyn por Lee Remick. Qualquer outro ator teria aceitado. Afinal, o show tem que continuar. Mas Dean, com sua indiferença característica que escondia uma lealdade de aço, simplesmente disse aos executivos: sem Marilyn, sem filme. Ele entrou em greve. Ele colocou seu contrato, seu salário e sua reputação na linha de fogo por ela. Ele foi o único homem em Hollywood, naquele ano terrível, que não tentou tirar algo de Marilyn, mas sim dar algo a ela. Proteção. Marilyn sabia disso. Ela sabia que Dean era o único que via Norma Jean por trás da maquiagem. Ele não a queria na cama. Ele não a queria como troféu. Ele a tratava como uma pali, uma camarada, uma irmãzinha perdida na floresta dos lobos. Então, na noite de 4 de agosto, o telefone tocou na casa de Dean, em Beverly Hills. Eram horas mortas, aquele momento da madrugada em que o silêncio de Los Angeles é quase ensurdecedor. Dean atendeu, esperando talvez uma chamada de Frank Sinatra, querendo continuar uma festa, ou de um agente com problemas. Mas o que ele ouviu foi uma respiração pesada, entrecortada, o som de alguém lutando para manter a consciência à tona em um oceano de névoa. Dino? A voz sussurrou. Era inconfundível. Não era a voz da Marilyn Monroe que cantava Happy Birthday, Mr. President. Era a voz de uma menina assustada de 36 anos. Dean, percebendo imediatamente a gravidade da situação, sentou-se mais ereto na poltrona. Ele baixou o volume da televisão. Estou aqui, querida. O que está acontecendo? Você precisa que eu vá até aí? Não, ela respondeu, a palavra arrastando-se.
Não venha. Eles estão observando. Há muitos olhos, Dino. As paredes têm ouvidos hoje. A paranoia na voz dela era palpável, mas misturada com uma resignação gelada. Ela não estava histérica. Ela estava desaparecendo. Dean, com o instinto aguçado de quem conhecia os abismos do álcool e da depressão, tentou mantê-la focada. Ouça, vou ligar para o Pat Newcomb, seu assessor, ou para o Dr. Grinson. Você tomou alguma coisa? Você precisa de ajuda. Não chame os doutores, ela interrompeu, com uma urgência súbita. Eles só me dão mais pílulas para eu ficar quieta. Eu não quero ficar quieta, Dino. Eu só quero parar de ouvir o barulho. Houve uma pausa longa na linha. Dean podia ouvir o som do vento batendo nas janelas da casa dela em Brentwood. Ou talvez fosse apenas a estática da linha telefônica da época. Ele segurava o fone com força, os nós dos dedos brancos. Ele sabia no fundo do estômago que aquela não era uma conversa normal. Era uma despedida. "Marilyn", disse Dean, sua voz suave, usando o tom que ele usava para acalmar crianças ou plateias hostis. "Me diga o que você precisa. Qualquer coisa. Eu faço." Foi então que veio o pedido. Não foi um pedido para chamar a ambulância. Não foi um pedido para ser salva. "Dino", ela sussurrou, a voz falhando, quase sumindo. "Prometa que você não vai deixar eles rirem. Prometa que quando eles me encontrarem, prometa que você não vai deixar eles dizerem que eu era uma piada. Eu tentei ser boa, Dino. Eu juro que tentei." O pedido gelou o sangue de Dean Martin. Naquele momento, Marilyn não estava com medo da morte. Ela estava com medo do escárnio. Ela sabia que o mundo a via como a loira burra, o símbolo sexual descartável. Seu maior terror não era o fim da vida, mas a perda da dignidade final. Ela estava pedindo ao único homem que a respeitava para ser o guardião de sua memória humana. "Ninguém vai rir, querida", disse Dean, a garganta apertada. "Você é a rainha. Eles nunca vão rir. Eu não vou deixar." "Está ficando escuro, Dino", ela continuou, ignorando a promessa dele, imersa em sua própria névoa tóxica. Você pode apenas ficar aí? Não diga nada. Só fique na linha. Eu não quero ouvir o clique de desligar. O clique é o som mais solitário do mundo." E assim, Dean Martin, o homem que nunca ficava parado, o homem que estava sempre fugindo do tédio, ficou imóvel. Ele segurou o telefone contra o ouvido. Ele ouviu a respiração de Marilyn ficar mais lenta. Ele ouviu os suspiros se tornarem mais espaçados. Ele não desligou. Ele não chamou a polícia imediatamente, porque sabia com uma certeza terrível que era tarde demais, ou talvez porque ele entendesse que aquele era o desejo dela. Não ser salva, mas ser acompanhada na travessia. Ele ficou na linha por minutos, talvez horas. O tempo se distorceu naquela noite. Ele ficou lá até que o único som do outro lado fosse o silêncio absoluto, o vazio elétrico de uma conexão aberta onde não há mais ninguém para receber o sinal. Quando a linha finalmente caiu, ou quando Dean finalmente teve a coragem de colocar o fone no gancho, ele não chorou. Ele se levantou, caminhou até o bar de sua sala, serviu um copo de uísque e bebeu em um gole só. Ele olhou para a janela escura de Beverly Hills. Ele sabia que quando o sol nascesse, o circo começaria. As manchetes, os gritos, as acusações, a falsa tristeza de Hollywood. Na manhã seguinte, quando a notícia da morte de Marilyn Monroe quebrou o mundo, Dean Martin recusou todos os pedidos de entrevista. Os repórteres acamparam em seu gramado. Eles queriam saber sobre o filme inacabado. Eles queriam saber se ele sabia de algo. Dean permaneceu em silêncio. Ele voltou ao trabalho dias depois, mas algo havia mudado. O filme Something's Got to Give foi cancelado e depois refeito com outro elenco e outro título, Move Over, Darling, com Doris Day e James Garner. Dean se recusou a ver o novo filme. Para ele, aquele projeto era um túmulo. O pedido arrepiante de Marilyn, "Não deixe eles rirem",
tornou-se uma missão silenciosa para Dean. Anos depois, quando as pessoas faziam piadas sobre a inteligência de Marilyn ou sobre sua vida sexual na presença de Dean, ele não ria. Ele, que ria de tudo, ficava sério. Ele cortava a piada com um olhar frio ou mudava de assunto abruptamente. Ele protegeu a memória da garota da única maneira que sabia, recusando-se a participar da zombaria coletiva que Hollywood promovia. Aquele telefonema revelou a tragédia central da vida de Marilyn. Ela estava cercada por milhões de fãs, por amantes poderosos, por médicos caros, mas na hora final, sua única conexão real era com um colega de trabalho que lhe ofereceu a dignidade do silêncio. Ela ligou para Dean, não porque ele pudesse salvá-la fisicamente, mas porque ele podia salvá-la emocionalmente do terror da solidão absoluta. A história dessa ligação permaneceu obscura por muito tempo, ofuscada pelas teorias conspiratórias mais barulhentas envolvendo os Kennedy. Mas para quem conhecia Dean, o comportamento dele após a morte dela confirmava tudo. A melancolia que se instalou nele, a recusa em explorar a tragédia para ganho pessoal, o respeito sagrado que ele mantinha pelo nome dela. Marilyn Monroe morreu como viveu, incompreendida pela multidão, mas vista verdadeiramente por pouquíssimos. E o último som que ela pode ter ouvido, antes do grande silêncio, não foi a voz de um presidente prometendo poder, nem a voz de um médico prometendo cura, mas a respiração calma e constante de Dean Martin do outro lado da linha, cumprindo sua promessa de não desligar, de ser a testemunha silenciosa de que ela existiu, de que ela era real e de que, pelo menos por um momento, ela não estava sozinha no escuro. Essa ligação é o lembrete final de que, em Hollywood, a verdadeira moeda não é o sucesso, mas a empatia. E naquela noite de agosto, enquanto o mundo perdia seu maior símbolo sexual, Dean Martin perdia uma amiga, carregando consigo o peso arrepiante de ter sido o último ouvinte da alma de Norma Jean. Ele guardou aquele segredo não como um fardo, mas como uma honra, a última gentileza do King of Cool para a rainha dos corações partidos.